Olá, meus amores e minhas amoras, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada para começarmos mais uma aula. Pega o teu material, anota os pontos principais. Estamos estudando o ar e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do ar. Quais são as principais propriedades que o ar atmosférico tem? Vamos ver? Preparado? Preparada? Então, o ar, ele é uma mistura de gases, como nós vimos, né? Vários gases. E aí, ele tem algumas características que nos ajudam a perceber que ele existe e de que ele está aqui no ambiente. A gente não vê, a gente não toca, a gente não pega. Então, como é que a gente pode ter certeza de que ele está aqui no ambiente? Através das propriedades. E aí, nós vamos falar agora da matéria e massa, né? Então, tudo aquilo que tem matéria, tá certo? Ele vai ocupar um lugar no espaço. Então, lá é matéria, porque ele tem vários gases. Então, quando a gente sopra um balão de aniversário, por exemplo, a gente percebe a presença do ar, né? Então, ele fica cheio e ele ocupa esse espaço, né? O balançar das árvores, né? Uma roupa secando no varal, a gente percebe, a gente vê a presença do ar em relação a esses movimentos. Pressão. O ar atmosférico exerce pressão sobre a superfície terrestre, que é chamada pressão atmosférica. Então, a nossa pressão atmosférica é o seguinte: quanto mais próximo nós estamos da superfície, maior será a pressão, né? Porque o ar tem muita massa e ele vai pesar mais. À medida que a gente aumenta de altitude, nós vamos, né, aumentando a altura, a pressão vai ser menor, porque lá em cima ele fica mais leve. Professora, não entendi. O que é que eu quero dizer? Estamos aqui na superfície, estamos sentados. Então, a pressão atmosférica que vem de cima, a distância da onde nós temos, né, essa pressão atmosférica até a gente vai ser maior. Então, a distância maior a pressão. Então, se a gente vai subindo, então a gente vai estar mais próximo a esse ar, então menor vai ser a pressão, né? Então, é por isso que, às vezes, quando nós estamos fazendo viagens, que a gente vai subir ladeira, a gente, às vezes, sente uma pressão nos nossos ouvidos por causa disso, porque está vindo de todos os lados, certo? Uma outra propriedade se chama densidade. O ar tem peso. É, professora? É. Quando você pega uma bexiga, uma bola de festa, por exemplo, se você botar uma cheia e uma sequinha e você segura, por exemplo, num cabide, isso é bem comum em livros mostrarem esse exemplo. A cheia, ela vai ficar de um jeito e a murchinha do outro. Então, isso está dizendo ali que ele tem peso. Então, o ar tem peso graças à gravidade, né, que é a força que vai atrair tudo para o centro da Terra, certo? Então, por isso que a concentração desses gases é maior no nível do mar. Então, o ar que respiramos é mais denso do que o ar das montanhas. E aí, quanto maior, né, for a altitude, a gente já viu isso, o ar vai ficar rarefeito, ou seja, com pouco oxigênio. Resistência. O ar se contrapõe ao movimento porque ele tem resistência. Quanto mais rápido for esse deslocamento, maior vai ser a resistência, né? Então, quanto mais depressa a gente anda de bicicleta, maior vai ser essa resistência. Por esse motivo que carros, aviões, barcos e outros tipos de veículo são projetados para diminuir a resistência do ar, pois dessa maneira ele vai gastar menos energia, ou seja, menos combustível e vai ter menos desgaste. Outra propriedade se chama compressibilidade, é
expansibilidade e a elasticidade, né? Um exemplo muito comum é o da seringa, né? Quando a gente puxa o êmbolo, essa partezinha de trás da seringa, ele pode ser comprimido, né? E depois ele pode voltar ao seu volume, elasticidade, ou então ele pode se expandir, a expansibilidade. Então, o que é que acontece? Esse ar comprimido a gente encontra muito naqueles cilindros de oxigênio dos mergulhadores, né? Ali dentro, e aí existe o ar comprimido, o oxigênio, para eles conseguirem, né, fazer o mergulho e passar um tempo embaixo da água. Ok? Então, quais foram as propriedades do ar que a gente viu? O ar é matéria, por isso ele tem massa e peso, duas propriedades. O ar exerce pressão, o ar tem densidade, o ar tem elasticidade, compressibilidade e expansibilidade. Ok? Vamos ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Qual a propriedade do ar que faz um refrigerante subir no canudinho? Peso, densidade, pressão ou elasticidade? A gente toma, né, algo com canudo. Qual é que vai fazer esse ar, né, fazer o refrigerante subir o suco? É a letra C, pressão, isso mesmo. Ali botou densidade, mas não é não, porque era outra pergunta. O experimento abaixo mostra que, ao se tampar a ponta da seringa e empurrar o êmbolo, o ar que existe dentro da seringa passa a ocupar menos espaço, provocando uma diminuição da distância entre as moléculas de gases. Qual a propriedade do ar que pode ser demonstrada com esse experimento? Tá vendo? Pegou a seringuinha, botou o dedinho e começou a... Então, é compressibilidade, divisibilidade, elasticidade ou expansibilidade. Se está diminuindo, e até aí na questão ele diz, ó, passa a ocupar menos espaço. Então, é a compressibilidade, letra A. Ok? Aí, se você quiser fazer, né, esse experimento em casa, é bem simples, né? É para a gente ver que existe o oxigênio, né? Você vai precisar desses materiais, um pratinho, uma vela, um copo de água, você botar água coloridazinha, com tinta guache e fósforo. E aí tá as etapas, né? O passo a passo, e você pode anotar o que você observou e por que isso ocorreu. Vamos fazer? Depois vocês me mostram o resultado, ok? Obrigada pela atenção. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.